O ano está acabando. O tempo está passando. E o que você tem feito da sua vida? Né? Isso é sempre algo bom, importante de nós pensarmos. Quais são seus propósitos de vida? Eu pergunto ainda, como é que foi este ano para você? Não precisa responder em voz alta. Tá bom? Mas como é que foi esse ano? Se você pudesse descrever este ano em uma palavra, o que você diria? Qual palavra você descreveria 2017 para você? 2017. Como foi esse ano para a tua vida? Eu falo isso porque Paulo sabia muito bem o que ele queria da sua vida. Depois que ele se converteu, depois que ele teve um encontro com Cristo, depois que ele caiu do cavalo e viu que haviam coisas na sua vida que estavam erradas, o que ele estava perseguindo estava errado. E Paulo deixou de perseguir os cristãos e passou a perseguir o seu alvo. O prêmio da sua soberana vocação. Filipenses capítulo 3, versículo 12, deixa isso claro. As coisas que ele deixou para trás, que ele considerou, que ele viu que ele não considerava mais nada, considerava até como esterco, coisas que não tinham mais valor para a sua vida e que agora ele estava atrás de Cristo. No versículo 12 ele fala, o título nesse trecho da palavra fala sobre a soberana vocação. Não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim são, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo tinha um alvo na sua vida. Ele corria atrás do seu prêmio. Depois de cumprir o seu chamado, a vocação que ele havia recebido, o seu alvo era estar com Cristo, eternamente, estar com Jesus eternamente. Então Paulo sabia muito bem o que ele queria, sabia por que ele estava vivendo, por que ele estava cumprindo os propósitos de Deus nessa terra. Ele tinha alegria, ele tinha determinação naquilo que ele fazia. Eu não sei quanto a você, mas no final do ano passado, eu não sei se você escreveu algumas metas. Todo final do ano a gente tem já alguns anos, se eu não me engano, uns 3 anos, motivado os irmãos a escrever alguns alvos para a sua vida. Escrever algumas metas para a sua vida. E deixar isso escrito em algum lugar, para que você possa depois ler novamente. E eu tenho feito isso nos meus últimos 3 anos. Tenho sempre escrito alguns propósitos, algumas metas, coisas que eu quero alcançar. Então eu não sei se você fez isso, se você traçou alguns alvos para a sua vida. Isso é um hábito que todos nós deveríamos ter. Amém? Um hábito muito bom. Porque eles nos ajudam a nortear a nossa vida. Né? Saber onde nós queremos chegar. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Sobre esses alvos que nós precisamos ter. Porque o ano está acabando. A qualquer momento eu vou passar. Eu gostaria até de poder ter feito isso hoje. Seria o ideal hoje passar para você um boletim onde tivesse um espaço para você escrever estes alvos, ou metas, ou resoluções, conforme aquilo que eu quero ministrar para a tua vida hoje, aquilo que eu quero que Deus fale através da minha vida. Há 2 semanas eu assisti um vídeo que falava sobre o Jonathan Edwards, um teólogo americano, e que foi um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Um dos maiores teólogos que já existiram. E ele é muito famoso por muitos livros que ele escreveu.
muito famoso por uma pregação que eu citei aqui há algum tempo atrás, eu não sei se vocês lembram. Quem lembra, né, de uma pregação dele? Eu citei numa das minhas pregações, se eu não me engano, foi numa pregação que diz: homens dos quais o mundo não era digno. E nela eu falo sobre uma mensagem do Jonathan Edwards, que é ele estava muito incomodado com aquilo que acontecia na sua cidade, vendo a prosperidade na sua cidade, nos Estados Unidos. Eu não me lembro, acho que era Nova Inglaterra, se eu não me engano, vendo que ela estava afastando os cristãos do caminho de Deus, apesar deles estarem todos na igreja, apesar dos templos estarem cheios, ele via que o povo estava se desviando dos caminhos do Senhor. E Jonathan Edwards começou a ficar incomodado com aquilo. Ele era um homem de muita oração, passou um tempo orando, jejuando, para que ele pudesse trazer essa mensagem. O título da mensagem é Pecadores, se eu não me engano, é Pecadores nas mãos de um Deus irado. E essa pregação, inclusive, tem na internet, se você quiser vê-la. E quando ele está pregando, no meio da mensagem, a presença de Deus é tão grande naquele lugar que as pessoas começaram a ter visões. Elas não viam o chão da igreja, elas viam o inferno. E elas começaram a se segurar nas cadeiras e nas colunas da igreja, e se segurando nas cadeiras, com medo de caírem dentro do inferno. Ou seja, assim, eu entendo que Deus estava mostrando para elas a realidade daquilo que elas estavam vivendo naquele momento. Dentro da igreja, mas muito longe de Deus. E Deus, através dessa mensagem, operou um grande avivamento naquela cidade. Houve um despertar na vida daquelas pessoas para começarem novamente a buscarem a Deus. E, além disso, ele também é famoso por algumas resoluções que ele escreveu. Ou seja, algumas coisas que ele decidiu para a sua vida. Então, um dia ele parou e escreveu 70 resoluções. 70 pontos para guiarem a sua vida. Porém, o mais incrível disso é que quando ele escreveu essas 70 resoluções, ele tinha apenas 18 e 19 anos de idade. Só 18 anos de idade. E eu conheço muitos jovens de 18 anos de idade, e confesso que eu nunca vi alguém com 18 ou 19 anos de idade escrever ou pensar as coisas que ele escrevia e pensava. O tamanho compromisso que ele tinha com as coisas de Deus. O que ele queria? Ele queria certamente fazer a vontade de Deus. Ele tinha como alvo ser cada dia mais parecido com Jesus. E eu não sei se você já escreveu alguma decisão para a sua vida, que de alguma forma ela te desse um norte. Ela a gente fala assim, né? Usa esse termo, ela te norteasse, ela te desse uma direção para aquilo que você quer, aonde você quer chegar, em relação às coisas de Deus. Em relação a fazer a vontade de Deus. Não sei se você já escreveu alguma decisão, algo que você decidiu, e que você tivesse decidido de uma forma tão forte, que talvez você nem precisasse ter escrito. Algo que está no seu coração até hoje. Não sei se você já fez isso. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu não era nem evangélico ainda, eu tomei uma decisão na minha vida. 13 anos só, não era evangélico. Provavelmente movido pelos vídeos que eu assistia, eu gostava muito de vídeo de atletas, de corrida, homens que cuidavam da saúde. E tendo até como exemplo, em parte, um exemplo dos meus pais, eu tomei uma decisão, com 13 anos, sem ninguém me falar nada. Eu não precisei escrever. Foi algo tão forte. Eu decidi, eu não vou beber, eu não vou fumar e eu não vou consumir drogas. Decisões que eu tomei com 13 anos de idade e que me seguem até hoje. Seguem a minha vida. E uma delas também, eu acho que vocês vão dar risada, era não mascar chiclete.
né? Com 13 anos de idade, eu resolvi não mascar chiclete, porque eu queria cuidar dos meus dentes. Uma coisa minha. Então, assim, foi algo tão forte que foram 4 decisões que eu não me esqueço até hoje. E que seguem comigo. Mascar chiclete eu até, de vez em quando, masquei para tirar o mau hálito, né? Mas, eu não pus isso como uma lei. Mas as outras eu segui praticamente como lei. E a Sandra, agora vocês vão entender o porquê do chiclete. E a Sandra, durante a adolescência dela, a Sandra já cristã, firme com o Senhor Jesus, graças a Deus, porque Deus estava guardando ela para mim. Então a Sandra, durante a adolescência, ela decidiu escrever o tipo de homem com quem ela queria casar. Primeira coisa, a Sandra colocou como primeiro: quero casar com um cristão, com um homem convertido. Primeiro ponto: quero casar com um cristão, com um homem convertido. Segundo ponto: ele tem que ser muito lindo. Brincadeira. Essa eu inventei agora. Tá bom? Mas em casa eu estava pensando, eu vou falar isso. Eu estou louco para falar isso. Então, alguns pontos que eu me lembro, eu não perguntei para ela, de propósito. Os outros pontos que eu me lembro é que ele deveria tratar bem os pais dele. Ele deveria respeitar os pais. E, graças a Deus, ela já falou de púlpito aqui, né? Que foi uma das coisas que chamou a atenção. Que eu respeitava os meus pais. Né? Me preocupava em ligar para os meus pais, aonde eu estivesse, dizendo a hora que eu ia chegar em casa. E aquilo para ela foi o máximo. Mas eu não sabia, mas ela tinha colocado, certo? Ela pedia que ele fosse mais alto que ela. Né? São 7 centímetros de diferença. A não ser quando ela põe aquele salto de 10 centímetros, aí eu tenho que ficar assim, arrumando a coluna. Né? E ela queria que ele tivesse dentes bonitos. Ela escreveu, ela pôs, eu queria que ele tivesse dentes bonitos. Aí, por isso que Deus lá atrás já falou, olha, ele vai casar com ela, então você não vai mascar chiclete. Eu não mascava chiclete porque eu queria cuidar dos meus dentes. Eu queria ter dentes. Aí você veja só como as coisas se encaixam, né? E tinha outras coisas que ela colocou nos motivos dela, que eu não me lembro, nem vale a pena. Mas, queridos, ela colocou algumas coisas, eu tô falando isso, são coisas simples, mas que nortearam a vida dela. Amém? Nortearam. Ajudaram ela na sua decisão. Coisas que me ajudaram nas minhas decisões e nas minhas escolhas. Né? Porque eu andei com muitos amigos que bebiam, que fumavam, que consumiam drogas. Certo? Mas eu tinha aquilo comigo muito forte dentro de mim. Né? Amigos que mascavam chiclete. E eu falei, não vou me contaminar. Né? Naquele tempo, nem com plock, nem com ping-pong. O pessoal mais velho sabe dessas marcas. Eu pergunto ainda, pelo que você ora? Quais são os teus motivos de oração? Se alguém perguntasse para você hoje, quais são os teus motivos de oração? Você sabe pelo que você ora? O que você tem pedido para Deus? Quais são alvos na tua vida? Decisões, resoluções que te fazem orar por estas coisas, por algumas coisas na sua vida? Eu tenho na minha cabeça uma relação de pedidos que eu não preciso nem escrever. Eu sei pelo que eu pedi. Eu sei o meu momento de orar. Eu sei pelo que eu vou falar para Deus. Coisas que eu vou estar pedindo para o Senhor. Já sei. Né? Eu tenho coisas que não são repetições, porque eu não peço do mesmo jeito. Mas são coisas que eu tenho como alvo na minha vida, que eu quero que aconteçam. Entendeu? Como um sacerdote da minha casa, eu oro pela minha esposa todos os dias, eu oro pela minha filha todos os dias. E enquanto a minha filha vai crescendo, o pedido vai mudando. A oração vai mudando. Pelo momento em que ela vive.
eu tenho que interceder por ela. Tenho que interceder pela minha esposa em relação às circunstâncias. Eu oro por ela todos os dias, pela igreja, pelos líderes da igreja. Praticamente todos os dias. Então tem um momento. Eu tenho uma lista de oração. Quem entra na sala pastoral vê ali uma lista de oração que eu tenho. Tem uns 2 anos e meio, 3 anos aquela lista de oração. Eu tenho ela fotografada no meu celular. Para lembrar de orar. E um dia eu fiz a lista e Deus tocou no meu coração. Ore de baixo para cima. Começa a orar de baixo para cima. Né? Aquilo que talvez pareça mais importante para você, mais importante para mim, é começar de baixo para cima. E eu faço isso até hoje. Eu tenho aquela lista. E tenho pedido para Deus. Aí, às vezes um pedido é acrescido nessa lista. Entra ali no meio. Então ela está toda rabiscada. Mas você tem uma lista de oração? Pelo que você ora? Pelo que você intercede? Aonde você quer chegar? Isso é muito importante, amém, queridos? Então, decisões na minha vida, na vida da Sandra, que deram um norte para as nossas vidas e que até hoje colhemos frutos daquilo que decidimos. E quanto ao Jonathan Edwards, em todas as suas decisões ele escreveu: eu resolvi. Eu resolvi. Então, ele começa em todas as suas decisões a dizer: eu resolvi. E eu quero ler algumas para vocês, porque eu tenho certeza que elas de alguma forma vão te inspirar. Assim como me inspiraram também. Assim como tem inspirado muitos e muitos cristãos que vieram depois dele. Né? Então ele começa com nessas 70 resoluções, ele começa escrevendo humildemente que ele se considera incapaz de conseguir cumprir tudo isso. Estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. E ele escreve: lembrar de ler estas resoluções uma vez por semana. Eu li as 70, não é algo fácil não, certo? Então, a primeira resolução diz assim: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha a enfrentar. 18 anos de idade. Resolução 2. Eu não vou ler as 70, viu, irmãos? Fiquem em paz. Por favor, ninguém sai correndo daqui. Eu separei só umas 5, 6. Resolvi permanecer, agora a segunda, resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover as resoluções acima mencionadas. Então já na segunda ele fala que ele vai buscar, ou seja, ele resolveu ser o máximo criativo para de alguma forma glorificar a Deus. Então logo de cara, eu vou ser o máximo criativo, eu vou pensar de todas as formas. Eu vou ter uma busca contínua de novas maneiras que eu possa, para poder promover as resoluções acima mencionadas, que começam em glorificar a Deus através da vida dele. Eu vou viver para glorificar a Deus através da minha vida. E depois eu vou buscar maneiras contínuas de como eu fazer isso. Né? E eu não sei, você já pensou de que forma você poderia glorificar a Deus através da sua vida em 2018? Eu confesso para vocês, eu estou perguntando isso para te instigar, para te inspirar a pensar nisso. Porque eu também não tinha pensado nisso. Né? No próximo ano, de que forma eu posso glorificar a Deus através da minha vida? O que eu posso fazer?
para que o nome de Deus seja glorificado, para que quando as pessoas olharem para mim, ou quando as pessoas virem as minhas ações, o nome de Deus seja glorificado. Né? Ou seja, as pessoas deem glória a Deus por tua causa. Por tua causa. Vamos falar glória a Deus, olha, pela vida desse homem, pela vida dessa mulher, pelo que ele fez, pelo que... A resolução 7ª dele, ele diz: resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Então, eu vou dizer para você que eu escrevi aquilo que eu achei que dava para escrever, porque tem coisas aqui que o nível é tão alto que eu falei, eu não tenho nem coragem de escrever. Eu não me considero digno de escrever o que esse jovem, com 18 anos, 19 anos, resolveu fazer da sua vida para glorificar a Deus. Por isso que o cara, quando pregava, o céu abria. Por isso que através dele, através da vida dele, Deus usou para que na sua cidade houvesse um despertamento na vida das pessoas. Houvesse um avivamento, um quebrantamento na vida de tanta gente. Bom, então, resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Então, amados, aí eu escrevi, já pensou se você, antes de fazer algo errado, pensasse, será que esta é a última hora da minha vida? Né? Antes de fazer qualquer coisa errada, será que é a última hora da minha vida? Tomar cuidado. Deixa eu pensar. Né? Se a trombeta soar. Resolução 14. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. Falei, essa é mais simples de entender. Aí eu pensei, ou seja, não dar uma fechada no trânsito. Nunca fazer algo em forma de vingança. Nunca dar uma fechada no trânsito. Aquele cara me fechou, eu vou fechar ele. Ele está dando seta para a esquerda. Eu vou reto, então eu vou reduzir a velocidade. Você já fez isso, irmão? Deus te perdoe. Então, não dar uma fechada no trânsito, não reduzir a velocidade propositalmente, não dar uma resposta, sendo que o motivo da resposta é dar o troco. Eu não estou respondendo, eu estou dando troco, toma lá da cá, bateu, levou. Não agir, ou deixar de agir para me vingar. Né? Porque às vezes uma não ação também é uma vingança. A palavra de Deus diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Então a gente tem que se controlar. Versículo 20. Versículo 20. Eu já transformei as resoluções do homem em capítulos da Bíblia. Jonathan Edwards, capítulo 1, versículo 20. Vamos lá. Resolução 20. Resolvi manter a mais restrita temperança, ou seja, controle e domínio próprio, em tudo que como e tudo quanto bebo. Poxa. Né? Jonathan Edwards. Né? Padrão Jonathan Edwards. Resolvi tomar cuidado. Glória a Deus. Um dos grandes segredos do Jonathan Edwards era a autoanálise. Resolução 37. Resolvi inquirir todas as noites, ao deitar-me, onde e em quais circunstâncias fui negligente, que atos cometi e onde me pude negar a mim mesmo. Também farei o mesmo no fim de cada ano, mês e semana. Nesta aqui tem data, 22 e 26 de dezembro de 1722, quando ele já tinha seus 19 anos. Então, mais ou menos assim.
quando ele ia se deitar, ele pensava, o que foi que eu fiz hoje? Que eu fui negligente, que eu fui errado. E no final de cada semana, e mês e ano, ele se autoanalisava novamente. Ele não vivia deixando a vida levá-lo. Ele pensava o tempo todo em como acertar e fazer as coisas de forma correta. Com humildade. Onde eu errei? O que eu posso fazer? Como eu posso melhorar para servir a Deus? Então, um exemplo para nós, né? De coisas que nós podemos pensar, talvez não nesse nível, ou talvez nesse nível, porque a gente precisa aumentar a régua. Né? Eu poderia citar muitas das suas resoluções, muitas delas aqui. São 70. Mas algumas aqui, como eu falei no começo para vocês, elas são extremamente altas para mim. Eu não me atrevo nem a citá-las num sermão. Quando eu preguei este ano sobre homens dos quais o mundo não era digno, eu falei sobre a régua imaginária que mede o nosso nível espiritual. Né? Eu falei assim nessa pregação, falei, olha, naquela mensagem dos heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno. Homens que no livro de Hebreus cita dessa forma estes homens. Já imaginou alguém falar isso de um servo de Deus, que ele chegou a um ponto de comprometimento com as coisas de Deus, em que diz assim, olha, o mundo não era digno deste homem. Certo? Eu falei da régua, porque nós temos que levantar a nossa régua. O nosso nível de espiritualidade precisa aumentar. Então a nossa régua precisa subir. E não ficar lá embaixo. Não nos nivelarmos por um padrão baixo de cristianismo. Né? Como exemplo, é que nem alguém que coloca como meta orar 1 minuto por dia. Certo? Um padrão baixo de comprometimento com uma mudança de vida, padrão baixo de comprometimento com quem quer falar com Deus, se nós entendemos que a oração é uma forma de falarmos com Deus. Então eu tenho como meta orar 1 minuto por dia, um padrão baixíssimo. Um exemplo simples. Nós temos que subir a régua. Amém? Temos que ter alvos, temos que ter metas na nossa vida. Decisões. Precisamos decidir. Alguns exemplos da Bíblia sobre decisão. João 14,6 diz assim, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele, quando precisava, ele era radical. Ele não coloca aqui a alternativa, não coloca um outro caminho, uma possibilidade de se chegar a Deus, a não ser que seja por Ele, através dele. Não tem meio termo. É assim. Você chega a Deus através de mim. Moisés, no final de seus dias, em um texto onde o título é Vida ou Morte, no final de seus dias, no final do seu ministério, ele propõe para o povo, após um longo discurso, ele propõe para o povo escolher entre a vida e a morte. Ele diz assim, em Deuteronômio 30, 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe, tome decisões na sua vida. Decida, resolva. Josué, o precursor de Moisés, faz a mesma coisa. No final do seu ministério também, depois de já haver vencido todos os exércitos que ele precisava vencer, liderando o povo de Deus na terra, já na terra prometida, ele juntou todo o povo, fez muitas observações e novamente mandou eles decidirem. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que, lá no livro de João, capítulo 12,
quando Jesus estava no seu ministério pregando o evangelho, pessoas sendo salvas, curadas, expulsando os demônios, a palavra de Deus nos diz que muitos dos judeus criam nele, mas não se decidiam por ele, porque tinham medo, porque ficavam em cima do muro. Então, João 12, 42 a 43 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E também tem uma historinha que fala sobre tomar decisões na vida. É uma historinha, não sei se eu já contei nesse púlpito, é só uma figura, só para ilustrar esse momento de decisão na nossa vida. De uma pessoa observando o seu amigo e vendo a vida espiritual dele como estava. E de repente ele consegue ver o seu amigo em cima de um muro, sem tomar uma decisão por Cristo ou não seguir a Cristo. Em fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. E ele via de um lado os anjos falando para ele, os anjos trabalhando, os anjos servindo a Deus, né? Naquele momento, fazendo a sua tarefa para que aquele homem, isso é uma ilustração, para que aquele homem saísse do muro e resolvesse seguir ao Senhor. Mas ele continuava no muro, e ele olhava do outro lado e ele via os demônios sentados numa mesa, bebendo cerveja, jogando baralho, e todos calmos e tranquilos, sem fazer nada, sem tomar nenhuma iniciativa. E aí ele pergunta para os demônios: olha, escuta, os anjos estão lá fazendo todo esse alvoroço para que ele saia do muro, e vocês não vão fazer nada para que ele saia do muro, para que ele tome decisões, para que ele... Aí um dos demônios olha para ele e fala assim: não, o muro é nosso, pode ficar ali, né? E antes de encerrar, eu queria ler para vocês algumas perguntas de um estudo que nós fizemos para as pequenas famílias que falam sobre procrastinação. E ela começa, as perguntas uma delas é: você é um procrastinador? Alguém tem dúvida aqui do que é um procrastinador? Bom, ninguém precisa se manifestar. Procrastinador é aquele que adia decisões na vida, adia coisas que ele deveria começar a fazer, e ele vai deixando tudo para o dia seguinte. Então, alguém que deixa as coisas para depois, né? Assim, no meio empresarial, nós poderíamos dizer que um procrastinador é aquele que não faz as coisas que são importantes e é obrigado a fazer as urgentes, porque as importantes vão ficando e elas acabam se tornando urgentes, e aí ele é obrigado a fazer. Mas o procrastinador é isso, é alguém que deixa tudo para depois, ele não se preocupa, né? Eu poderia dizer que para os cristãos é aquela pessoa que ela vai vivendo como se a vida dela fosse eterna. Ela vive como se ela nunca fosse morrer. Interessante que, se você tiver a curiosidade de ler as 70 resoluções do Jonathan Edwards, você é só procurar lá na internet, escreve no Google o nome dele, né? Jonathan Edwards, 70 resoluções, que você acha fácil. Tem uns 2 ou 3 sites que vão te fornecer todas as resoluções para você ler. Eu li todas elas. Li as 70. Então é uma leitura um pouco demorada, mas vale a pena. E muito ele fala da morte. Ele pensa muito ele fala disso, de durante a vida dele estar sempre pensando na morte, mas não numa maneira negativa, mas pensando que a morte pode vir. E que ele deve estar buscando a Deus. Que ele deve estar tentando cumprir a vontade de Deus, o seu chamado. E então, para o cristão seria assim, alguém que nunca pensa nisso. Eu costumo falar muito nos velórios sobre a morte, né? Falo, aquele é o momento propício para falar sobre a morte, para dizer que a nossa vida, como diz lá em Tiago 4, a partir do versículo 13, que a nossa vida é como uma neblina, que surge de manhã e logo
se desvanece, né? Se dissipa. E a nossa vida é assim, dessa forma. Para Deus ela é rapidinho, certo? Olhando daqui de cima, eu acho que a pessoa mais experiente aqui no nosso meio seria a dona Giselda, provavelmente, né? Foi quem mais teve experiências na sua vida, né? Que está é a mais experiente aqui na idade. E se eu perguntar para ela, certo? Eu posso falar isso porque a gente foi no aniversário de 80 anos dela, que já faz algum tempo, né? Então já é até um privilégio. Vai para 85. Aí, glória a Deus, hein? 85, servindo a Deus, buscando o Senhor. Isso é maravilhoso. Mas com 85, se eu perguntar para ela, como foram os 85 anos? Como é que passou? Foi assim, né? Nem viu passar, né, dona Giselda? Rapidinho. A vida passa assim, ó. Quando você vê, você chegou lá. Mas é algo para a gente pensar aí. O Jonathan Edwards pensava muito nisso. Então, as perguntas que eu faço é, você é um procrastinador? Há quanto tempo você vem adiando a leitura diária da Bíblia? Começar, né? Quando eu pensava nessa mensagem, e eu pensei em algumas pessoas que eu conheço, que estão há anos na igreja, e não estão aqui, mas que são pessoas procrastinadoras. Não tomam uma atitude, não tomam uma decisão de avançar em buscar Deus. Em ter um compromisso com Deus. E em se entregar às coisas de Deus com mais afinco. Vivendo uma vida como se fosse viver talvez eternamente. E eu penso, é uma coisa tão básica para o cristão. É uma pergunta, como está? Né? Há quanto tempo você tem vem adiando a leitura da Bíblia? Há quanto tempo você vem adiando o seu compromisso de ter uma vida de oração? Uma vida de oração. Né? Quando eu falo de nós termos motivos para orar, é porque a nossa vida nós começamos a ter uma vida de oração. Nós queremos orar por algumas coisas. Nós queremos orar por algumas situações. Porque Jesus, várias vezes, nos incita a orar. Na oração do Pai Nosso, Ele nos incita a orar, Ele nos ensina a orar. Porque nós devemos orar. Amém, queridos? Há quanto tempo você diz que irá começar sua caminhada? Né? Aquela sua caminhada Há quanto tempo? Pensando um pouco na saúde. Há quanto tempo você pensa em começar um regime? Ou deixar de fumar? Há quanto tempo você vem dizendo que vai começar um curso de inglês? Ou que você vai arrumar a torneira? Você vai pendurar o quadro? Arrumar a tomada? Consertar o pinga-pinga da torneira ou do chuveiro? Arrumar a porta do guarda-roupa? Consertar o carro? Voltar a estudar? Né? Gastar mais tempo com sua esposa? Gastar mais tempo com seus filhos? Há quanto tempo você vem dizendo que você vai fazer isso? Então, você é um procrastinador? Você responde para você, amém? Você é alguém que deixa para tomar decisões, para fazer as coisas, sempre para depois, sempre para depois. O que faz uma pessoa adiar coisas importantes ou não tomar uma atitude que certamente lhe trará um grande benefício. Como buscar a Deus, parar e tomar decisões, pensar junto talvez com a sua esposa, o que nós vamos decidir aqui espiritualmente falando? Decisões para nós orarmos, motivos para orar, de crescimento espiritual, de lermos a Bíblia juntos. E entra ano, passa ano, você já ouviu isso e você não toma uma decisão. O que nós vamos fazer aqui na nossa vida financeira juntos? Estudar, pegar um livro de finanças e ler juntos. Quando nós vamos parar para, juntos, nós colocarmos a nossa vida financeira em ordem, tomar decisões, resolver fazer isso, aquilo que cabe a mim.
aquilo que eu posso fazer, fazendo que nem o Jonathan Edwards. Humildemente, eu dependo de Deus em todas as coisas. Mas o que eu puder fazer, Deus não vai fazer. Amém, queridos? Ele não vem na igreja por mim, né? Ele não sai nesse dia de chuva e vem na igreja por mim. É eu que saio, eu que tomo a decisão, eu que resolvo vir. Então, coisas importantes que eu quero colocar depois nessa lista para ajudar vocês. A boa notícia é que há esperança para você. Fala para quem está do seu lado, há esperança para você. Você que está desanimado, que as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 a 23. Amém? Eu olho essas passagens, eu olho esses versículos da Bíblia, de Lamentações, ditos num momento mais crítico do povo de Israel, nos tempos de Jeremias, nos tempos em que Deus estava executando o seu juízo sobre uma nação. Deus falando isso para eles, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de vocês não serem consumidos, novas são cada manhã. Como uma mensagem para nós de esperança. Tem chance para você, amém? Deus sempre nos dá uma nova chance de começarmos a fazer a coisa certa. Eu falo para vocês que o fim do ano está chegando, mas eu quero dizer para vocês que dá tempo de você começar este ano a decidir coisas importantes para a sua vida. A começar por coisas espirituais. A começar por buscar mais a Deus. A começar por orar todos os dias. A separar um tempinho para você começar a orar, buscar o Senhor, começar a ler a Bíblia. Não precisa esperar dia 1º de janeiro. Não precisa. Começa em novembro e termina em novembro do ano que vem. Certo? Coloca um padrão, levanta um pouquinho a sua régua, 15 minutos de leitura bíblica diária, para você começar a conhecer mais o Senhor. Amém, queridos? Então, há esperança para todos nós, de começar a mudar a nossa vida. Seja estudar, seja o que for. Acertar relacionamentos, né? Eu poderia incluir lá na lista dos procrastinadores há quanto tempo você vem dizendo que você vai conversar com tal pessoa e resolver um problema com ela, definitivamente. Colocar em ordem uma situação que te incomoda. Podia citar exemplos aqui de milagres que Deus fez por pessoas que tomaram a atitude de ir conversar com outras pessoas e resolver problemas. E ver milagres de Deus acontecendo na sua vida. Milagres assim que eu posso dizer que envolveram finanças. Que romperam na vida da pessoa situações financeiras. Né? Até testemunhos que poderiam ser dados aqui novamente. Então, amados, Jonathan Edwards tinha 18 e 19 anos quando ele escreveu as suas resoluções. E ele as lia toda semana para lembrá-lo de seu compromisso, para que a sua palavra fosse sim, sim, não, não. Né? Se eu resolvi, eu vou fazer. Eu decidi. Eu resolvi isso. Eu resolvi aquilo. Então, quais são as suas resoluções hoje? Começa a pensar. Amém? Talvez a melhor palavra para você, talvez a melhor palavra para alguns de nós para 2018 seja: eu resolvi. Eu resolvi. Amém, queridos? Né? Eu decidi. Né? Mas é importante que você escreva. Escreva. Você precisa tomar decisões ou resoluções para a sua vida. Quais são as minhas resoluções? Quais são as resoluções para a minha vida? Quais são as resoluções que o Sérgio vai tomar? Quais são as resoluções que o Leandro vai tomar? O que ele vai decidir? O que o Nando vai decidir para ele e para sua esposa? Amém? Né? O que o Felipe vai decidir? Escreva. Importante escrever. Eu fico pensando comigo se talvez alguns adolescentes ou jovens da igreja, no passado, muitos jovens e adolescentes que eu vi no meu tempo, na minha geração, que estavam firmes na igreja e que hoje estão no mundo.
Hoje não querem nada com Cristo. Jovens e adolescentes que eu acompanhei durante gerações, alguns momentos na igreja, que deram testemunhos tremendos, tiveram experiências com Cristo, que estão no mundo, que não querem mais nada com Cristo. Talvez se eles tivessem escrito algo, talvez se eles tivessem feito uma resolução, resolvido situações e assinado embaixo, e tivesse talvez lido algumas delas, para se lembrarem do que Deus fez. Né? Vocês sabem que eu tenho um caderno, onde eu escrevo coisas, de tempos em tempos, que me ajudam a lembrar do que Deus fez na minha vida. Coisas que me ajudam a renovar minha fé. Coisas que eu já sentei para ler com a minha esposa no momento em que ela estava desanimada. Comecei a ler e o Espírito Santo usou aquelas coisas para lembrar. Olha só o que Deus fez. Olha só as orações que Deus ouviu. Olha do que Ele nos livrou. Para mim não sair dos caminhos do Senhor, para eu não desanimar. Amém, queridos? Talvez se alguns deles estivessem escritos, eles os tivesse ajudado, tivesse norteado a sua vida para algumas decisões que tomaram na sua vida. Eu ontem à noite, eu vi uma pessoa que eu vi converter, se tornar um grande homem de Deus, e que está fora totalmente dos caminhos do Senhor. Totalmente fora. Cego. E que foi uma bênção durante algum tempo. Uma bênção tremenda. Não vou dar detalhes aqui de quem é. Mas eu vi, estava na rua. Eu vou olhando assim, eu falei, Senhor, eu não acredito. Quer dizer, eu sei, já vi mais de uma vez. E numa dessas vezes eu parei o carro, ele olhou para mim, nós nos cumprimentamos. E eu cumprimentei, mas me deu uma tristeza no coração. Eu falei, Jesus, para quantas pessoas ele pregou o Evangelho e se converteram? E quantas vidas ele ministrou? E hoje está longe dos caminhos do Senhor. Talvez se ele tivesse escrito, não sei. Né? Como alguns fizeram e como hoje nós temos aqui como exemplo do Jonathan Edwards. Ok? Então, amados, decida, resolva. Eu vou mudar de vida. Eu resolvo que vou ser uma pessoa diferente naquilo que depende de mim ser. Deus te dá esta condição hoje. Né? Mas seja uma pessoa de palavra, decidida, escreva, coloque no papel, para você ler todas as semanas e se lembrar das suas resoluções para a sua vida. Não só para o próximo ano, mas para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ficar de pé? Aleluia, amados. Talvez o meu recado aqui fosse para 2018, mas é para hoje. Viva para a glória de Deus, amém? Viva uma vida com propósito. Viva uma vida buscando fazer a vontade do Senhor. Tomando decisões, decidindo, vou agradar a Deus com a minha vida. Vou buscar meios para que as pessoas glorifiquem a Deus através da minha vida. Amém?